Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. Investir sozinho, será que é uma boa estratégia? Pode até parecer atraente, pode parecer interessante, principalmente porque você vai ter o controle de tudo, vai saber o que está sendo comprado, o que está sendo escolhido, mas será que financeiramente o retorno justifica? Muitas vezes nós entramos nesse viés de fazer tudo sozinho e acumular atribuições, e é aí que mora o erro para os iniciantes nessa construção dos investimentos. Quando você decide investir sozinho, de forma direta, o custo pode ser muito maior do que contratar um planejador financeiro ou até mesmo uma assessoria de investimentos. E por que eu falo dessa forma com vocês? Os principais erros para os iniciantes, quando a gente fala nessa questão de portfólio de investimentos, eles são considerados muito cruéis, principalmente quando a gente está no início desse crescimento, né, do patrimônio investido. Primeiro porque, quando você toma a decisão pela escolha de um investimento, muitas vezes você vai pela questão emocional. Você não faz todas as análises corretas como um especialista desse mercado faz para sugerir a recomendação. Outro ponto que é importante a gente levar em conta é o seguinte: os custos envolvidos. Nem sempre o fato de você estar fazendo a tua gestão ali dos investimentos vai diminuir custos. Por quê? Algumas aplicações, quando você opta por uma renda passiva ou você faz uma alocação num CDB, por exemplo, que tem ali uma tabela regressiva de imposto de renda, quando esse CDB ele vence e o valor volta para sua conta, ele não volta líquido, volta bruto e tem a dedução do imposto ali de renda na tua carteira. Então é importante sempre, quando a gente está falando dessa construção de patrimônio para os iniciantes, ficar atento a tudo isso. Outro ponto importante que a gente precisa levar também em consideração é o seguinte: quando a gente está seguindo recomendações de amigos, de familiares ou até mesmo de pessoas que estão nas redes sociais e você não sabe se essa pessoa de fato ela tem o conhecimento daquilo que ela está te oferecendo ou até mesmo daquilo que ela está utilizando na própria carteira, porque existem muitos vieses dentro do mercado financeiro e as pessoas nem sempre contam aquilo que dá errado. Elas contam sempre o que deu certo. Então, fiquem atentos em relação a isso. Porque o dinheiro, ele não leva desaforo. Então, uma decisão que vocês tomarem hoje de forma equivocada ou de forma não analisada, ela pode gerar um problema lá na frente, porque a gente está falando de dinheiro mal investido, rentabilidade que você deixou de ter e principalmente o impacto no crescimento desse patrimônio, tá? Então fiquem atentos, por favor. Normalmente as pessoas elas buscam ali palpites, elas buscam recomendação de outras pessoas que já estão fazendo. E dentro de tudo isso a gente precisa observar o seguinte: quando você está observando esses palpites, muitas vezes você está deixando de observar o mercado para saber o melhor momento de comprar ou de vender um papel, o melhor momento de entrar ou sair de uma aplicação financeira, o que também vai impactar no longo prazo na sua carteira. Então, investidor, você que cuida do seu portfólio, você que está tomando as decisões de investimentos de forma independente, contrate uma casa de análise, porque ali você vai ter um direcionamento de qual caminho seguir dentro desse mercado. O que não é tão difícil de encontrar, principalmente quando a gente fala do investidor que está ali na renda variável comprando ações, existe um desconforto muito grande no momento de se posicionar em algumas operações. Muitas pessoas elas falam, na teoria, que num período onde a bolsa está descontada, a bolsa está caindo, é o momento de comprar, de repor carteira. E no momento em que a bolsa está subindo ali, você já acumulou um preço médio interessante, você conseguiu realizar um lucro, né, um upside nesses papéis, é o momento de vender. Ok, na teoria isso super funciona. Mas e na prática? Na prática, você, investidor iniciante, consegue fazer isso? Você consegue não ficar ancorado ali, vendo a tua carteira se desvalorizando, sem entender principalmente a tese para aquela aplicação? Sem entender a tese daquele papel? Isso é muito importante. Quando você tem um assessor de investimento ou quando você tem um planejador financeiro, todos esses vieses emocionais, eles são tirados. Por quê? Nós lidamos de forma muito racional com a construção do patrimônio das pessoas.
Por isso que todas as recomendações, por isso que todas as sugestões de investimentos, elas não são pautadas no racional. Obviamente que nós levamos em conta tudo aquilo que é desejo, sonho, projeção, porque nós estamos falando de uma construção de um portfólio de longo prazo. Mas no momento de comprar, de estruturar toda essa carteira, é o racional que vai fazer com que a gente tome as decisões. Então, saia desse viés, saia dessa condição de emocional ali dentro da tua carteira, tá? Porque isso no tempo é muito prejudicial para os seus resultados. Outra coisa que a gente precisa levar em conta é o seguinte: quando você está iniciando ali a tua carteira, muitas vezes falta a disciplina para você realizar a análise estrutural do todo. Então vamos lá, vamos supor que você tem hoje uma carteira, que você tem toda a parte de renda fixa estruturada, toda a parte de fundos estruturada, e você está começando a comprar a parte de renda variável. Tá? Como que você faz a manutenção desse portfólio? Como que você faz o rebalanceamento dessa carteira? Como que você olha para os seus investimentos? Esse é um erro gravíssimo de investidor iniciante. Por quê? Vocês compram e vocês não olham, vocês não observam. Então, gente, decidiu fazer? Tire um espaço na tua agenda para dedicar tempo para fazer também a manutenção e a revisão desse portfólio. Porque comprar as aplicações e deixar ali pode gerar para você também uma condição de não aproveitar as oportunidades. Então, fiquem sempre atentos. Por quê? Se você não acompanha esse mercado, se você não está por dentro, ou se você não está recebendo informação de pessoas coerentes que estão vivendo esse mercado no dia a dia, muitas oportunidades ficarão para trás, tá? E por que elas ficarão para trás? Porque quando elas aparecerem para vocês nos noticiários, quando vier a público por grandes mídias, o mercado já precificou, o momento já passou. Por isso que é importante, e o custo de não estar atento a tudo isso pode impactar o crescimento do seu patrimônio lá na frente. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o segredo não é ter muito dinheiro para investir, o segredo é você saber para onde você está direcionando esse dinheiro. O que você espera da sua carteira? Bruna, poxa, eu estou iniciando a minha carteira agora, eu não conheço o mercado, mas eu quero aprender. Por onde eu começo? Comece pelo básico. Opte por aplicações que você tenha acesso, que você tenha liquidez e que, de preferência, você conheça a dinâmica dela. Então, assim, vou optar por um fundo de investimentos que tem uma liquidação em D mais 35, um fundo multimercado, por exemplo. Esse é um problema. Por quê? Quando você opta por um fundo de investimentos que vai devolver o dinheiro quando você pede o resgate em 36 dias, você considerou que tem o efeito do imposto de renda. Se você permanecer nesse fundo por bastante tempo, você tem efeito de come-cotas. Você sabe como funciona o come-cotas. Você sabe quando que é deduzido esse valor. Então é importante. Nunca deixem de levar em consideração fatores como, primeiro, a reserva de liquidez imediata. Tá? Construindo essa reserva de liquidez imediata, não há problema você ter um fundo com uma liquidação com um tempo maior, mas desde que você não tenha a urgência para acessar esse dinheiro, porque 36 dias pode não parecer muito quando você não tem essa necessidade, porque quando você tem, ele se torna um problema. Então, fiquem atentos também a essa condição de taxa de administração, efeito de cotas, o imposto de renda, quando tem, quando não tem, quando é na fonte, quando você tem que recolher por fora e, principalmente, não façam nenhuma aplicação que possa comprometer algum projeto que você tenha de curtíssimo prazo. Para isso, deixe sempre o dinheiro na liquidez. E aí, seja a liquidez através de um CDB, seja a liquidez através de um fundo, seja a liquidez do Tesouro Selic, por exemplo, tá? Mas não abram mão dessa reserva. Ela é extremamente importante. E muitos investidores ali, quando estão iniciando, eles não levam em conta essa necessidade. Então, eu tenho meu salário, eu estou investindo esse dinheiro, eu não vou precisar. Esse é um erro gravíssimo também. Porque quando você se compromete a comprar um fundo de investimentos, você precisa levar em conta o estatuto daquele fundo e todas as características que ele possui. Quando você decide comprar uma renda fixa, por exemplo, um CDB que vence em 2 anos, não adianta você querer resgatar esse CDB antes. Você até consegue, mas você vai ter prejuízo. Então, é importante que você saiba todas as características. Então, é necessário dedicar tempo também para atingir esse nível de conhecimento. Outro tema importante é a gestão de riscos, ela é mais importante do que o investimento.
Por quê? Quando tem uma gestão de risco aqui acontecendo, eu estou protegendo o meu patrimônio financeiro e eu também estou protegendo a mim, que sou a pessoa específica, por fazer o quê? Por trazer o dinheiro para essa carteira de investimentos. Não abram mão dessa gestão de riscos, tá? Essa gestão de riscos, ela é feita de diversas maneiras. Existem no mercado várias ferramentas que vocês podem trazer para dentro, né, desse exercício, desse aprendizado, conhecer também como elas funcionam e outra coisa, fazer valer a gestão. Ter a gestão de riscos e ter a carteira de investimentos crescendo ali, porque a gestão de riscos bem feita, ela jamais vai comprometer a rentabilidade da sua carteira e principalmente o patrimônio que você já acumulou aqui. E o que seria, né, essa gestão de riscos? Nada mais é do que proteger o seu patrimônio financeiro. Nada mais é do que evitar que você tenha qualquer eventualidade de perda de trabalho ou algum acidente que te tirou ali da condição de trabalho e que você tenha que acessar todo o seu patrimônio. A gestão de riscos, ela te protege, então é extremamente importante. E agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês e vocês podem responder nos comentários, depois eu vou observar. Diante de tudo isso que a gente falou, vocês acham que vale a pena contratar uma assessoria de investimentos ou que vale a pena fazer sozinho? O que vocês consideraram de tudo isso que foi colocado aqui até agora? Você acha que o custo de tempo, de energia que vocês vão colocar para fazer o trabalho que existem inúmeros especialistas no mercado hoje bons fazendo é muito alto ou é muito baixo? Como que vocês analisam tudo isso? Deixe para mim nos comentários que eu vou olhar e faço questão de responder todos vocês. Porque é importante levar em conta, gente, que existem muitos profissionais no mercado, muitos profissionais bons, muitos profissionais não bons. Mas fazer acompanhado de um especialista, de alguém que traga conhecimento, de alguém que esteja ali junto com você, é muito mais positivo e a probabilidade de você errar é muito menor do que quando você decide fazer sozinho. E uma dica que eu quero trazer para vocês é o seguinte: Bruna, ouvi tudo que você me falou, mas eu ainda assim vou continuar investindo sozinho. Tenha uma boa plataforma, tá? Busquem uma boa plataforma para você fazer os seus investimentos. Entenda quais os custos que essa plataforma vai trazer para você também. Muitas pessoas investem sozinhas porque querem evitar o custo de uma taxa de corretagem, normalmente por isso. Então optam por plataformas que não têm essa taxa de corretagem, que você vai fazer sozinho. Mas hoje você tem expertise para entender qual é a melhor plataforma e qual é a melhor estrutura que você vai comprar de renda variável para a tua carteira? Então, assim, gente, muitas vezes o 0,5% ali que se paga durante as negociações, né, principalmente de renda variável, é nada perto do retorno que você pode ter com um especialista dedicado a esse tipo de estratégia, né? Porque além de entregar para vocês toda a parte de renda variável que vocês já conhecem, que são as compras e vendas de ações, fundos imobiliários, ETFs, nós temos também operações estruturadas, que protegem o investidor num cenário de bolsa lateralizada ou num cenário de bolsa caindo, né? Então, são estratégias que sozinho, dificilmente vocês vão conseguir estruturar. E para fechar, pessoal, um bom planejamento financeiro, ele não se limita só na construção desse portfólio de carteira. Como eu disse, ele envolve o todo da sua vida financeira. Então, a gestão completa do patrimônio financeiro imobilizado também, a segurança que a gente pode entregar para você e principalmente uma visão de longo prazo. Então, apesar de estarmos aqui numa pauta, né, de investidor iniciante, a minha intenção é fazer com que vocês tenham sempre a melhor experiência no mercado financeiro, sempre a melhor experiência no que diz respeito ao dinheiro de vocês. Então, não abram mão de buscar o conhecimento, de buscar a educação financeira para que vocês não fiquem ancorados em pessoas que não têm parâmetro para o que estão falando, porque a gente encontra muito isso hoje na internet. Para pessoas que não vivem isso no dia a dia, para profissionais que só estão preocupados em vender o produto deles, especificamente. Olhe para aquelas pessoas que estão defendendo o que é importante para você, para o seu planejamento, que estão preocupadas também em te entregar todo um educacional, porque dessa forma você vai aprender acompanhando a gestão e crescimento do seu patrimônio, da sua carteira. São temas importantíssimos que nós aqui no Bola no Cofre, nós não abrimos mão e a gente faz questão sempre de evidenciar. A melhor estratégia é sempre a sua, a estratégia que está alinhada aos seus objetivos. Então, não abra mão disso. Obrigada, pessoal, por mais um programa juntos. Deixem os seus comentários nas redes sociais do Bola no Cofre. Nós estamos no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e Spotify. E compartilhe o nosso conteúdo com seus familiares. Obrigada.
Este episódio foi gravado no Estúdio Blick com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida, e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima!